4 compromissos que você precisa assumir agora com você mesmo. No livro Os 4 Compromissos, Dom Miguel Ruiz ensina 4 princípios para a liberdade pessoal. Quer saber quais são esses 4 compromissos? Então bora lá! O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. A palavra é o nosso poder que a gente tem de criar, né? Eu já falei em outros vídeos o poder das palavras. Se você ainda não assistiu, assiste. Vou deixar o link aqui para vocês. Porque a nossa palavra, ela tem o poder de criar realidade, de dar vida. E Miguel Ruiz fala que a palavra é como uma faca de 2 gumes. Um lado, ela é usada para criar o bem. E o outro lado é o mau uso da palavra, é você usar para criar o mal. E o que significa a impecabilidade da palavra? Impecável significa que a palavra é sem pecado, ou seja, que você não usa a palavra para se julgar, para falar mal de você e dos outros também, porque quando a gente fala mal dos outros, aquilo volta pra gente. Se eu chamo o outro de idiota, o que ele vai sentir contra mim vai vir pra mim, né? Então, assim, quando eu tô usando a minha palavra, quando eu faço mau uso da minha palavra pros outros, eu tô fazendo mau uso pra mim mesmo e eu tô fazendo mal pra mim, eu não tô sendo impecável com a minha palavra. Outra forma também da gente entender isso é o que? A gente cumprir a nossa palavra, né? Eu gosto muito, assim, se tem uma coisa que eu sou fiel, é os meus compromissos. Se eu falo que eu vou para tal lugar, eu só não vou se me acontecer uma coisa muito grave, se eu ficar passando mal, porque eu tenho isso muito dentro de mim. Caramba, eu falei que eu ia, mesmo que na hora eu não esteja com muita vontade de ir, e eu gosto muito de cumprir isso que eu prometi, sabe? Não só isso, mas também para a gente usar nossa palavra para espalhar o amor, para espalhar coisas boas e não para criar ódio, criar raiva, criar coisas ruins. Então seja impecável com a sua palavra, use a sua palavra, use só o lado bom dela, não use o lado ruim. E ser impecável com a nossa palavra começa conosco mesmo, né? Da gente falar coisas boas pra gente, da gente se elogiar mais e depois com os outros. E eu penso assim, se a gente começa a falhar com a nossa palavra, você fala que vai acordar e não acorda, você fala que vai fazer uma coisa e você não faz, você acaba ficando desacreditado das coisas que você promete consigo mesmo, sabe? Então, poxa, se você falou que você ia malhar amanhã, vai, sabe? Seja fiel, seja impecável com a sua palavra. Tudo que você disser, você cumpra. Cumprir com a palavra também. Para quê? Para que você gere credibilidade, autoconfiança com você mesmo. Se você começa a falhar nessas pequenas coisas, falar que vai e não vai, falar que tá chegando e não tá, sabe? Você começa a ficar desacreditado de si mesmo. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Gente, esse é um dos compromissos mais libertadores. O que quer que aconteça com você, não leve para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal é você aceitar que cada um tem a sua opinião. A opinião dos outros é dos outros, reflete a forma como ela é. Não é sobre você. A mania que a gente tem de levar para o lado pessoal é acreditar que tudo é sobre a gente, né? Tudo é sobre nós, é o egoísmo. Não, não é sobre você, é sobre eles. A forma como ele te trata é o que ele tem internamente, sabe? Se você se ama, você dá amor aos outros. Se você se odeia, você odeia os outros. É apenas você refletido nas outras pessoas. Então, sempre que você estiver pensando em levar alguma coisa pro lado pessoal, achar que é por causa de você, alguma coisa que fizerem contigo, fulano tá estranho comigo e tá me tratando mal, você achar que é por causa de você, não é. Ele trata da forma como ele é internamente. Esse compromisso é muito libertador, porque você passa a ficar livre das outras pessoas, da opinião das outras pessoas. Aquilo que as pessoas dizem e fazem é uma projeção do mundo delas, da realidade delas, daquilo que elas acreditam, das experiências que elas tiveram. Cada uma viveu de forma diferente, então cada um tem um mapa, uma forma de ver a realidade. Então a forma como ela te trata fala muito mais sobre ela do que sobre você. Tem até uma frase que é mais sobre fofoca, né? Que fala assim: quando Pedro fala mal de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque tudo que a pessoa está falando está refletindo o que existe dentro dela. Se ela está fazendo fofoca, as coisas que ela observa, todo julgamento é uma confissão. Quando a pessoa julga, tem alguma coisa ali dentro dela também, porque é isso que ela está notando no outro. E quando você aplica esse compromisso de não levar nada pro lado pessoal, você fica imune à opinião alheia. Você para de sofrer pelo que o outro está pensando. O pensamento do outro é só do outro.
não quer dizer nada sobre você. E aí você fortalece a opinião que você tem sobre você, porque é a única coisa que importa. É como você se enxerga, como você se vê. E quando você aplica isso em conjunto com o primeiro compromisso, que é ser impecável com a sua palavra, você só vai dizer coisas boas de você. Você vai se elogiar, você vai reconhecer o seu valor, amor próprio, você vai começar a ter mais autocuidado. Então, esses 4 compromissos juntos é um fortalecendo o outro. E nada do que os outros fazem é motivado por você. Cada um tá no seu mundo individual. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. Não é sobre você. E quando a gente leva pro lado pessoal, é como se a gente presumisse que o outro enxerga da mesma forma que nós. E não é. Você não sabe a forma como ele enxerga. Ele tem um jeito de ver, você tem outro, cada um vai ver uma coisa. Então a opinião dele, você não precisa se preocupar com a opinião dele, porque é só a forma como ele enxergar o mundo. Não tem nem como você saber qual é essa forma, só estando na cabeça dele. Você não precisa acreditar no que ele está falando, porque aquilo é só a forma como ele enxerga as coisas. Não é a mesma forma que você enxerga. Se você acreditar nas coisas que ele está falando, aí é você que está acreditando. Você não precisa fazer isso, porque é a forma como ele vê, não a forma como você se vê. Quando você acha que alguma coisa que o outro está dizendo está te magoando, na verdade é alguma coisa que você já tem dentro de você, essa ferida que está sendo tocada quando o outro fala alguma coisa. Mas o poder de magoar é só você que tem. Não é o outro que está te magoando, ele não está ali cutucando a sua ferida. Você pode até ter alguma coisa ali e quando ele disse algo, mexeu ali na sua ferida, mas pensa que é uma coisa que já existia em você. Você ainda não tratou e por isso você está se magoando. Você está se magoando, não é o outro. Então, gente, anotem isso e espalhem pela casa inteira. Não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso é nunca tire conclusões. O que é não tirar conclusões? É você parar de ficar achando, você tirar o achismo da sua vida. Tudo que acontecer, você perguntar, se você tiver dúvida, né? Algo aconteceu ali, ao invés de você ficar com a paranoia na sua cabeça, você pergunta. Porque esse não tirar conclusões é o quê? É você se livrar da falha de comunicação. Quando você se livra da falha de comunicação na sua vida, você para de criar minhoca na cabeça, a paranoia, de você achar que é alguma coisa. Por exemplo, no meu trabalho uma vez, uma menina, eu achei que ela tinha ficado chateada com uma coisa que eu falei. E aí, por causa disso, eu acabei ficando mais calada, mais estranha com ela. Só que, na verdade, ela não tinha ficado chateada, ela só estava mais calada por outra coisa que tinha acontecido. E aí ficou aquele clima super chato, eu achando que ela estava estranha comigo por alguma coisa que eu fiz. Aí já é meio que o segundo também, né? Não levar nada pro lado pessoal, então misturei o não levar nada pro lado pessoal com tirando conclusões precipitadas. A forma como ela estava comigo, e eu comecei a ficar achando, ai, será que ela tá chateada comigo? E aí a partir disso eu fiquei tirando conclusões, que foi algo que eu falei, que ela tava assim comigo, e aí eu fui ficando assim com ela também, olha só. E aquilo foi virando uma bola de neve, uma foi ficando estranha com a outra mais ainda, aumentando, aquele clima ficou péssimo. Tudo por quê? Porque ao invés de eu perguntar, poxa, aconteceu alguma coisa? Ao invés de eu perguntar, eu tirei a conclusão precipitada. Então, gente, não tire conclusões. Tá na dúvida? Pergunte. Quanto sofrimento e quantos problemas a gente evitaria na nossa vida se a gente parasse de ficar tirando conclusões? O não tirar conclusões é pura falha de comunicação. É você achar que o outro está enxergando a mesma coisa que você. Mas você tem que se lembrar que cada um tem um mundo diferente, cada um vive numa realidade paralela, gente. Quando você se lembra disso, você vai parar de levar para o lado pessoal e vai parar de tirar conclusões. Se comunique, pare de tirar conclusões. E o quarto compromisso é sempre dê o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, na medida do que você tem ali naquele momento, você não tem arrependimentos. Você não fica pensando, eu poderia ter feito melhor, eu não me esforcei tanto quanto eu gostaria. Sabe, como se, por exemplo, se você fosse fazer uma prova. Se você não der o seu melhor no dia anterior, estudando, fazendo os exercícios, vai chegar na prova e você vai se dar mal e você vai ter aquele arrependimento. Puxa, se eu tivesse dado o meu melhor, eu teria tirado uma nota melhor. Num concurso, por exemplo, quando você faz um concurso e você não passou e você não deu o seu melhor, você vai ficar se punindo.
com culpa, né? Por que que eu não estudei mais? Por que que eu saí naquele dia? Poxa, eu poderia ter estudado, eu tinha tempo, eu não estudei, eu poderia ter me esforçado. E você sempre fica com aquele arrependimento. Mas se você fez de tudo, se você deu o seu melhor e mesmo assim não passou, você pelo menos vai ficar em paz. Você vai falar, não, eu dei o meu melhor naquele momento, eu não consegui, mas o que eu posso fazer a partir de agora? Né? E aí eu vou continuar estudando. Não foi a minha vez naquele momento, mas futuramente eu posso estudar mais e eu vou estar sempre querendo fazer o meu melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente fica em paz conosco. E esses foram os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o seu melhor. Digita aqui nos comentários qual desses compromissos você vai começar a aplicar a partir de agora. Me fala também qual que você sente mais dificuldade. Se você tiver algum exemplo, também deixa aqui que eu gosto de saber. E já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e compartilha com todo mundo. Tchau, tchau!